Olá, pessoal. Engenharia na TV, e novamente, com um programa de interesse geral, também de bom cunho técnico, mas de muito interesse geral. Nós vamos continuar falando da temática sobre o lixo, os resíduos que nós geramos nas nossas atividades, nos nossos consumos. Como já vimos, o trabalho muito bem elaborado e apresentado que a Ambiental nos apresentou na semana passada. E agora nós vamos conversar com uma profissional que trabalha junto a empresas que geram parte desse material e as boas práticas de evitar que ele seja grande. Então, estamos aqui com a Maria Carolina Capestrini, a quem nós damos as boas-vindas, e gostaríamos que você se apresentasse para nós, dona Maria Carolina Capestrini. Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada José, obrigada Alfredo pelo convite. Bom, meu nome é Maria Carolina Campestrini, eu sou natural aqui de Joinville, um pouco da minha formação, né? Eu com 18 fui para Florianópolis, comecei o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental lá, e um ano depois eu tive acesso, né, a uma oportunidade de estudar na Itália, sendo descendente de trentinos, né, que vieram para o Brasil antes de 1900, eu poderia acessar essa bolsa de estudos. O único requisito era, na verdade, saber italiano, e como eu já sabia, eu consegui ir para a Itália, então eu fiz toda a minha formação lá. Então, fiz toda a engenharia ambiental, né, continuei no mesmo percurso, fiz a graduação lá, me formei lá. E depois, quando eu retornei para o Brasil, eu fui morar em Campinas, ali no interior de São Paulo, e trabalhava em Jundiaí, né, uma cidade ao lado, com tratamento de esgoto e compostagem. Então, ali eu tive acesso bastante a essa parte, comecei a me interessar mais, né? Na faculdade também fiz isso, claro, me interessei por isso, né? O meu TCC foi sobre tratamento de esgoto. E a gente teve um outro trabalho grande lá, são duas formações. O primeiro, na verdade, foi sobre resíduos sólidos. E, bom, quando eu comecei a trabalhar em Jundiaí, então, eu trabalhava numa empresa que chama Terra Ambiental, que faz a compostagem de lodo de esgoto. Ela é bem pioneira nisso. Então, pega todo o lodo do tratamento de esgoto da cidade e transforma ele em fertilizante, fertilizante de qualidade que depois retorna para a agricultura. E quando a gente começa né, a aprender sobre isso, a trabalhar com isso, acho que vira quase uma paixão, assim, né? Então, quando eu decidi voltar para Joinville, né? Eu comecei a procurar sobre isso, sobre compostagem em Joinville, quem fazia, quem estava falando sobre. E daí encontrei o pessoal do Lixo Zero, foi ali que começou esse meu contato, né? Eu encontrei o Gustavo e o Arthur, que são os cofundadores do grupo Joinville Lixo Zero, já vou explicar um pouquinho mais, e na época estavam envolvidos com o projeto de uma planta de compostagem. Eu vou voltar um pouquinho mais à frente. Eu tenho duas curiosidades para a gente esclarecer, mas eu vou pedir ao Alfredo, que é o idealizador do tema de hoje, como é que você descobriu esse tema, Alfredo? Bom, eu sempre fico mexendo na TV e numa dessas mudanças de canais eu vi uma reportagem da Maria Carolina sobre o tema lixo zero, né? E aí eu achei interessante, justamente que nós, num programa que antecede esse da Maria Carolina, que fizemos com a Ambiental. Então é uma ligação, né? É um complemento do tema lixo, né? E aí achei interessante, mantive contato com a Carolina, ela prontamente aceitou em vir aqui. Bom, Carolina, antes de a gente entrar na sistemática do lixo zero, você fez alguns comentários rápidos e aguçou um pouquinho a minha curiosidade por coisas que a gente tem assim na informação en passant e não fica entendendo, está aí a oportunidade hoje. Você falou em plantas de compostagem. Eu lembro que nós tínhamos uma Secretaria de Meio Ambiente há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, inclusive, coisa de 15 anos ou mais, em que ela começou um trabalho de tratamento de dejetos em escolas com plantas, né? Com plantas. E esse projeto acabou
não andando. É sobre isso que você fala, as plantas de compostagem? Não, o que eu entendo como planta de compostagem, né? Quando eu falo que planta de compostagem é uma planta industrial que atende quantidades grandes, né? Só para ter uma ideia de quantidade. A Terra Ambiental tratava, imagino que continue tratando 200 toneladas de resíduos por dia. Né, o aterro, né, que temos aqui em Joinville, ambiental, recebe 450 toneladas por dia, né, aproximadamente. Imagina que quase metade disso era tratado nessa empresa de compostagem industrial. Né? Então, quando eu falo planta de compostagem, esse espaço uma planta, grande que recebe... industrial, uma estrutura, um fluxo, um prédio, tudo. Agora, com relação à planta viva, para tratamentos de efluentes. Você conhece essa temática? Se chama em inglês wetlands, imagino que seja esse que você esteja se referindo. Então, é uma forma de tratamento mais simples, digamos, né, baseada em uma solução baseada na natureza, que se diz também na engenharia ambiental, para tratar efluentes, né, e que não trata quantidades menores, claro, e utiliza esse poder de filtrar das plantas para... dá, né, origem a um efluente que pode retornar para o meio ambiente. Você não tem experiência da experiência que foi feita em Joinville a respeito disso? Não, acho que eu não estava aqui no período também, e quando eu voltei, já como profissional para Joinville, eu acabei focando na parte fica essa dica, quer dizer, eu achei muito interessante, achei bastante interessante, eu participei, inclusive, da inauguração de uma unidade dessa lá na Estrada Mildau, que nós temos uma escola, se fez realmente uma solenidade bem bacana. Só que ele exigia uma manutenção bastante frequente, e essas manutenções são feitas por terceiros, esses terceiros dependem de licitações, esse tipo de coisa, pode ter sido isso que que não tenha dado continuidade, né? Mas é interessante, esse é um processo interessante a ser feito onde não tem tratamento de esgoto, principalmente na área rural, que era o caso. Isso. Era o caso, e continuamos tendo problemas sérios na área rural, inclusive nós temos uma APA grande aqui, que é a APA Dona Francisca, que corresponde a 30% da área da cidade de Joinville, e que não tem tratamento de efluentes. Quer dizer, cada um tem que cuidar do seu. Metade, mais ou menos, né, do efluente em Joinville é tratado ainda. Uma parte é coletada, grande parte é coletada, mas cerca de metade é tratado. Ou seja, ainda temos muito a avançar nisso, né? Se está avançando, se está investindo, mas ainda é um setor que precisa de na área rural, como ela tem uma boa diluição de ocupação, não é problema. O problema é onde essa ocupação é concentrada. Isso. Em escolas, em clubes, né, em centros de convivência mais adensada, aí realmente isso vira um problema, porque nem tem espaço para cada um tratar o seu. Ou não tem a fossa, né, que antigamente é utilizada, ainda se usa muito, mas também precisa de manutenção, né? E as wetlands, as plantas, para auxiliar nesse processo, é uma solução bem interessante, mas que precisa de gente ali, né, para aplicar e para manter isso. Então fica aí esse registro, ou seja, o assunto que nós estamos conversando hoje não é um assunto de tratamento burocrático, é um assunto de uma temática técnica bastante complexa, certo? Sim. E um outro tema que eu tenho, que eu fiquei sabendo até esse fim de semana que passou, eu nem sabia que existia. Eu participei de uma feira de motorhome que teve aqui em Curitiba, que é a maior do Brasil, e um dos equipamentos que estava lá em exposição, que me interessou olhar, porque os preços são tão estratosféricos que a gente vai para olhar. Mas o tratamento do efluente, que a gente chama de água preta, existem duas cores de água num equipamento desse, no motorhome. A água cinza, que é só pia e cozinha, né? Que não é, e o sanitário, o vaso sanitário, que aí a gente chama de água preta. E um equipamento lá tinha instalado um incinerador de água preta. Olha, nunca ouvi. Nunca ouvi falar. E ele tinha homologação para andar no mundo todo com esse incinerador. E o resíduo é uma poeira que ele poderia jogar na natureza. A gente faz a separação do líquido, enfim, deve ter vários a incineração é feita a partir de diesel, ou seja, a energia primária é o diesel, que era um carro assim, 4x4, um carro para fazer aventura. Bom, o proprietário que mandou fazer o carro, o objetivo dele era ir para o Alasca, então quer dizer que ele tinha que estar bem equipado.
Mas então, incineração de água preta em equipamentos móveis, você também não tem domínio. Mas veja que já existe. Diz que é caro, diz que é bastante caro, mas existe. Então, veja, são duas questões só que eu tentei me esclarecer e tento colocar para quem estiver nos assistindo o quanto a temática é complexa. E importante. E realmente muito importante. Então, nós temos muito para conversar. Então, vamos conversar agora na sistemática sob o título Lixo Zero. Esse Lixo Zero é um programa, é um plano de metas, é uma filosofia, é um ideal. Também como é que você classifica o programa Lixo Zero? O título Lixo Zero. É um conceito, né? É um conceito boa palavra. Que está baseado até nos aqueles tantos R's, né, da reciclagem que a gente sempre ouve falar, né? O repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, e só por último lá que deve ir o rejeito para um aterro sanitário ou para um incinerador, né? Então ele é baseado nisso. Então quando a gente aplica o conceito lixo zero, antes de mais nada a gente vai avaliar os resíduos que a gente gera e vai pensar em não gerar. Então o primeiro conceito sempre numa gestão de resíduos é ver onde a gente pode deixar de gerar algum tipo de resíduo. Uma vez que a gente gera ele, a gente vai pensar em reutilizar, reciclar todo o possível, e aqui na reciclagem a gente inclui a compostagem, que a gente pode falar que é uma reciclagem de nutrientes, né? Então aquele resíduo orgânico ele é reciclado através da compostagem para virar um novo produto, né? Para virar um adubo. E a reciclagem que a gente está mais acostumado de todos os recicláveis, né? O papel, papelão, alumínio, plástico, enfim, o vidro, né? Então quando a gente consegue reciclar e compostar todos os resíduos que a gente gera, vai sobrar muito pouco, né? Deveria sobrar menos de 10%. E é de rejeito, que é esse que não tem mais jeito, que é esse que a gente não consegue reciclar e compostar mais. Então, ali entra essa certificação que eu estava comentando antes com você, José. Quando uma instituição, uma empresa, uma indústria, uma casa, uma pessoa, ela consegue reutilizar, reciclar 90% ou mais dos resíduos que ela gera, ou seja, destinar para o destino final somente 10% ou menos, aí ela é considerada lixo zero, né? E existe uma certificação, mas, enfim, para dizer, né, para atestar com auditoria, enfim, e aquela empresa, instituição, é lixo zero, né? Então é isso, mas é amplo, né? Por isso que eu falo em conceito, que até a gente fala que é um conceito, é uma meta ética, econômica e ambiental também, né? Então é a gente pensar numa gestão de resíduos como um todo, pensar no mais amplo, né? Não só lá na reciclagem, mas pensar em tudo, né? Que a gente, quando recicla ou pega o material, né, material virgem, a gente está retirando da natureza, a gente repensar aquele produto também, a parte do design entra muito. E aqui, né, quando aquele produto ele é pensado, né, o que vai acontecer com ele lá no final da vida dele? Então, o lixo zero já entra no design, né? Tem uma frase interessante que a gente usa que diz que o lixo é um erro de design. Então, todo lixo é um erro de design. Porque quando não foi pensado lá na frente, quando está se pensando um produto no que vai ser feito depois com ele, se ele virar um lixo, se ele virar um rejeito, é porque alguma coisa poderia ter sido pensada diferente para isso não acontecer. Claro que quando a gente fala em lixo zero, muita gente, mas lixo zero não existe, porque não é isso, né? É aquele 10%. Sempre vai ter uma quantidade que a gente ainda está distante, né? De ser zero mesmo, né? Até vou comparar um pouquinho aqui, Brasil e Itália, por exemplo, onde eu morei. Por exemplo, o resíduo de banheiro, né? Que para a gente é um rejeito, ele vai parar no aterro sanitário. Mas, por exemplo, na Itália, ele é despejado junto com efluente, né? Ele é tratado depois no sistema de tratamento de esgoto. Então, ele acaba não virando um resíduo, né? Um rejeito sólido, mas ele é tratado no sistema de tratamento de efluentes. Aqui, para a gente, ele vai acabar sempre sendo um rejeito. Até eu participei de um projeto agora recentemente e a gente questionou, né, Águas de Joinville, mas será que nesse condomínio que está sendo construído a gente não poderia informar as pessoas para colocarem o papel higiênico no vaso sanitário e assim não precisar daquele rejeito, colocar no saco preto na frente? Eles falaram que não. Né, que não é possível porque não é dimensionado para isso. E aqui entra toda a questão de engenharia também, tanto de tubulação, de como é pensado o sistema, e também depois do tratamento de esgoto. Vamos fazer duas distinções. Lixo é bastante genérico. Aquela matéria-prima que
ela pode ser compostada, Uhum. ela tem um tratamento. E aquela matéria-prima que deve ser reciclada tem outro tratamento. Ou seja, quando nós falamos em reciclagem, a gente fala muito mais de material assim, físico, o Isso. plástico, o Uhum. metal, o vidro, né? O que a gente coloca na coleta seletiva, por exemplo, da Na nossa cidade, né? coleta seletiva. Então, realmente, esse envolve muita engenharia, envolve muito design, envolve muita aplicação, porque na realidade aquilo ali é uma matéria-prima valiosíssima, né? Para quem inclusive não sabe, mas esses equipamentos aqui, eles têm uma quantidade de ouro, né, aqui dentro. Então, quer dizer, quem desmonta isso, ele na realidade é um minerador, né? Sim. Mas a compostagem, ela tem várias formas de você tratá-la num âmbito até familiar. Isso. E dentro do conceito lixo zero, como é que vocês tratam essas duas questões, a compostagem e a reciclagem? A compostagem, justamente, no Brasil, em geral, se composta menos de 1% dos resíduos. Por mais que a gente gere, metade do que a gente gera nas nossas casas é resíduo orgânico, que poderia ser encaminhado para compostagem. Mas ainda não se dá valor, enfim, ainda é complexo tratar desse tema, né? E demanda também muito investimento. Ou seja, a gente e a compostagem ela pode ter várias escalas. Né? A escala doméstica, então, é algo que a gente faz, né, como Coletivo Joinville Lixo Zero, ensinar as pessoas a fazerem compostagem em casa. Então, seja um minhocário, que são caixas, né, onde a compostagem acontece ali dentro, então a gente ensina, é uma das atividades que a gente faz várias vezes durante o ano, né? Então, ali a pessoa já resolve o problema do resíduo orgânico na própria casa. Já não gera toda uma questão de logística, né, para aquele material ir até um aterro sanitário, enfim. Então, é bem interessante essa solução. Claro que demanda interesse das pessoas de quererem fazer, né? Vontade de querer fazer aquilo. Existem processos de compostagem médios que são de bairros, de hortas comunitárias, enfim. Em Joinville tem algumas hortas comunitárias, né, que fazem a compostagem, mas aqui eu acho legal comentar Florianópolis, o caso de Florianópolis, que tem várias plantas de compostagem de tamanho médio, e é para receber esses resíduos orgânicos das casas. E Florianópolis já tem a coleta seletiva de orgânicos, né, que em Joinville não temos, né? Então, a coleta seletiva para retirar o resto de alimento da casa não é na cidade toda, alguns bairros que são atendidos, e também tem espaços que você pode levar, né? Então, eu cidadão, posso levar, quem mora em Florianópolis pode ir lá levar o seu resíduo orgânico em alguns locais, em alguns ecopontos. Então, lá tem essas plantas pequenas. E depois tem a planta de compostagem industrial, que geralmente atende indústrias, né? Que atende ou grandes supermercados, mas atendem indústrias ou estações de tratamento de esgoto, né? Que geram lodo de esgoto sanitário, ou indústria que geram outros lodos, e também restos de produção de alimento, que sempre vai gerar, que também é orgânico, né? E é passível de compostagem. Então, existem essas escalas diferentes, né? Quando a gente fala em cidade, o que pode ser feito é isso, né? Incentivar e ensinar as pessoas a fazerem em casa e incentivar também a criação dessas plantas de compostagem menores. E quais são os endereços em que vocês destinam bastante atenção nesse tipo de compostagem, lixo para a compostagem? Vocês trabalham atinge a população através de escolas, Também. através de programas públicos? Como é que vocês... A gente realiza alguns eventos durante o ano que são abertos para a população, né? Tudo que a gente faz é de forma gratuita, então tem a Semana da Compostagem, que a gente faz lá em maio, então sempre tem essas oficinas de compostagem que a gente chama, né? Que é para a população em si, que se aproxima que se interessa pelo assunto, tem a oportunidade de aprender. Com as escolas, de vez em quando eu estou em alguma escola ensinando na escola também a fazer isso. A gente tem parceria com a Secretaria de Educação, né? Então a gente está sempre em contato com a Secretaria de Educação, aqui a parte do Núcleo de Educação Ambiental, mas a Secretaria de Educação também faz isso, né? Então eles também têm projetos para levar isso para as escolas, né? A compostagem para as escolas. E tem um projeto piloto também em Joinville de compostagem que atende
alguns restaurantes e serviços públicos. Eu não sei exatamente quanto que está recebendo agora, mas existe o projeto piloto de compostagem também. Mas que a gente não está envolvido, né, gente? O projeto de vocês, então, entra como uma consultoria nessas iniciativas. Isso, nós fazemos educação ambiental, né? Então, nós somos uma ONG, né? Há 2 anos nós formalizamos a nossa atuação. Então, a gente faz esses vários eventos, assim, com apoio de empresas, mas são esses eventos gratuitos para as pessoas. Nós vamos conversar sobre a ONG um pouquinho mais à frente. Agora nós vamos fazer uma pequena interrupção para os nossos apoiadores. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomamos então o nosso programa. Vocês assistiram na primeira parte e o tema parece simples, mas ele é tecnicamente complexo e tem que ter participação de todo mundo. Sem a participação de todo mundo não tem técnica que resolva. E aqui a Maria Carolina Campestrini está mostrando realmente para nós exatamente isso. Quer dizer, além de muita informação técnica, além de muito procedimento técnico, tem que ter participação de todos. Vamos falar um pouco, Carolina, da reciclagem daqueles materiais que, na realidade, não são lixos, são matérias-primas. Uhum. Então, existem vários tipos de materiais, existe já um grande trabalho de divulgação a respeito de selecionar esses materiais nos seus diversos tipos, normalmente em 2 etapas, o lixo orgânico, que teoricamente vai para uma compostagem, e o lixo reciclável, que vai para outro tipo de coleta. E aqui é um universo enorme. Nós que somos engenheiros mecânicos, né, Alfredo?
a gente vê aquilo ali como matéria-prima, a gente não vê aquilo ali como lixo. Infelizmente, nós achamos que deveriam existir formas mais eficientes, mais dinâmicas de fazer essa coleta. Existe uma legislação, eu não sei se você conhece, mas que já devia estar no ar, que é justamente a engenharia reversa, em que cada fabricante de um determinado tipo de equipamento, toda vez que ele joga um produto novo no mercado, ele tem que se comprometer em recolher uma fração desses anteriores que ele jogou ao mercado. E ao fazer esse trabalho de recolhimento, ele manda para empresas que fazem a separação. Alfredo, tem uma experiência nisso, né? A respeito daquele sistema de assistência técnica da Consul que você começou. Sim, isso tinha principalmente a Embraco, ela recolhia a substituição dos compressores, ela recorria. E aí desmontava e reaproveitava todos os componentes ia para fundição, a parte de cobre. Então isso tem. Eu sei que depois a Consul também tinha um setor que fazia toda essa recuperação. Hoje parece existe um sistema de reciclagem ou dos gases refrigerantes, tanto dos refrigeradores como ar-condicionado, que você é obrigado a recolher. Então tem todo esse sistema que é para reciclagem. Você conhece, Carolina, esse sistema de que a empresa deveria recolher uma fração do que ela produz? Tem alguns resíduos, né, que é mais forte isso da logística reversa, né? Ela está prevista lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, mas que é ainda muitas vezes teórica e poucas vezes prática, né? Mas deveria ser mais aplicada, e agora, recentemente, teve uma específica do plástico. Então, isso pode vir a desenvolver mais a coleta seletiva e a reciclagem desse tipo de material no Brasil. É agora de outubro. Então, ela vai exigir que se aumente o percentual de plástico nos produtos. Então, é interessante, né? Porque quando você pede um PCR, né, um percentual de plástico vindo da cadeia de reciclagem, a indústria vai precisar ajudar a desenvolver toda a cadeia para conseguir ter acesso àquela matéria-prima proveniente da reciclagem. Então, tanto o percentual de matéria-prima da reciclagem no produto, quanto percentuais de reciclagem do plástico. Então, são coisas que estão sendo desenvolvidas ainda, acho que ainda a gente tem muito a caminhar, e cada tipo de material tem o seu processo. No Brasil é um exemplo, por exemplo, os agrotóxicos, né, os materiais, as embalagens de agrotóxicos, funciona muito bem a logística reversa. Pneu também, então para alguns materiais funciona muito bem, para outros ainda tem muito a melhorar. Mas existe uma característica, Carolina, que eu particularmente já me defrontei com ela, eu acho que é um pouquinho paradoxal, é que a partir do momento que uma planta, vamos imaginar uma grande metalúrgica, que ela faz estampagem de peças, e ela pega uma chapa, aquela chapa ela vai cortando pedaços de produtos no meio daquela chapa, no fim sobra uma grade, aquela chapa sobra uma grade. Aquilo ali, teoricamente, para ela é um lixo, porque ela não tem mais o que utilizar. Então, ela vende para uma outra empresa que vai fazer disso algum uso. Só que, como essa venda de empresa para empresa, ela tem um tratamento diferente do que se esse produto for jogado no lixão, por exemplo, ou numa área de descarte, aí um coletador vai lá, pega e leva para essa empresa. Quer dizer, existe uma diferença de tratamento disso na lei. Então, essa é o paradoxo, quer dizer, o mesmo produto, ele deveria ter o mesmo tratamento. Para evitar que se jogue isso exatamente na natureza, deveria se facilitar isso, jogar na cadeia produtiva. O mesmo incentivo fiscal que eles oferecem para essa empresa que compra esse lixo do catador, ele deveria ser beneficiado com esses resíduos de outra empresa. E não é assim que funciona, quer dizer, no fim, você acaba, se você for lá certificar uma determinada empresa, provavelmente esse material que ela
está adquirindo do mercado de uma outra empresa não é classificado como descarte daquela outra empresa, e sim como matéria-prima. São coisas que precisam melhorar. A legislação no Brasil, muitas vezes, ela está querendo beneficiar, ainda justamente tem muito a se melhorar essa parte dos catadores, né? Quer beneficiar ou quer incluir os catadores também. Mas, nesse caso, concordo que não precisaria, né? Uma empresa poderia vender e a empresa que compra esse material, subproduto da empresa primária ali, deveria ter acesso aos benefícios para justamente favorecer a economia circular, que é esse o objetivo, né? Do lixo zero, enfim, também é isso, é que o material circule mais vezes, que fique dentro da economia mais vezes e que se evite que termine no aterro sanitário, né? Então, é todo um sistema que precisa ser fortalecido também por meio de leis e de incentivos. Essa logística reversa, ela é muito cai aos olhos, por exemplo, em equipamentos maiores, uma geladeira. Uhum. Você compra uma geladeira numa loja, mas a loja não recebe a tua velha de... Não. Deveria ser obrigado. Alguns são, né? Para lâmpadas, para pilhas também, tem esses coletores, né? Mas tem são muito obrigados. incentivo. Porque os fármacos agora, também, mas... as agropecuárias, elas são obrigadas a receber a embalagem do agrotóxico. até para vender um produto novo. Quer dizer, para ela vender um agrotóxico novo, ela tem que cadastrar o usuário. Esse usuário tem que trazer a embalagem anterior, quer dizer, também não funciona assim tão magicamente, mas conceitualmente está nisso aí. Isso funciona muito bem a bateria de automóveis. Para comprar uma bateria, você tem que devolver a velha. E existe já uma cadeia de destino para esses materiais, né? E veja, isso é pura engenharia. A logística reversa precisa de muita engenharia, muita né? engenharia, e é matéria-prima pura. Sim. Quer dizer, você realmente faz um celular, quando você desmonta, você tira aqui vários tipos de materiais e materiais extremamente nobres, né? Isso. E é uma economia que se desenvolve, né? A geração de empregos também. Então, né, ambientalmente, obviamente, são inúmeros benefícios, né? Não precisar retirar da natureza, mas é toda uma economia que se desenvolve, né? Geração de emprego de quem está lá fazendo essa coleta, abrindo, né, esses materiais e retirando o que tem valor para voltar para a cadeia, né? E para que isso aconteça, precisa de muita informação, né? Ali que entra a educação ambiental também, que um pouco a gente promove, né? Que é o nosso papel disso, né? Às vezes você tem o resíduo e não sabe para onde destinar, o que fazer com ele, porque não tem o acesso à informação, não sabe onde buscar. Então, isso também é o nosso papel, né? O papel do lixo zero. Pois é, agora classificando os dois grandes blocos que nós colocamos aqui, a compostagem e a reciclagem. Na compostagem, você precisa de muita conscientização pública, você precisa muito participação do usuário, de quem gera, porque ele pode ser, inclusive, o próprio consumidor desse material composto, Isso. certo? Na reciclagem, eu acho que você precisaria trabalhar com mais ferramenta fiscal. Eu acho que deveria existir mais incentivo fiscal para a cadeia produtiva que faz esse tipo de uso, e não simplesmente uma obrigação onerosa. Hoje, o que eu pouco entendo da lei é que existe uma obrigação onerosa. As empresas que produzem uma geladeira, parece que elas, pela lei, deveriam recolher do mercado 20% da geladeira que ela produz. Então, imagina uma empresa como a Brastemp, aqui, a Multibras, produz milhares de geladeiras por mês, vende no Brasil inteiro, e como é que ela vai se responsabilizar em recolher 20% do que ela está produzindo e vendendo? A forma seria, me parece, tratar isso com incentivo fiscal, quer dizer, porque essa geladeira não precisa voltar para o Whirlpool, ela pode ser coletada em qualquer ponto do Brasil, aberta nos seus diversos componentes, e isso ser valorizado, porque são realmente matérias-primas. Então, veja, pelo que nós estamos conversando, vocês têm, assim, soluções muito boas, efetivas para a compostagem, já desde a seleção do material, desde a conscientização
desde as receitas. Mas na parte da reciclagem, nós ainda estamos bastante embrionários a nisso. compostagem tem essa facilidade de eu, cidadão, conseguir resolver, né? Eu consigo fazer a compostagem em casa se eu quiser. Reciclar eu não consigo, né? A não ser que aquela coisa que a gente fez em casa, né? Quando criança, fazer o papel, pegar o papel e fazer um papel novo, mas ninguém faz isso, né? Não é viável nem economicamente, nem de tempo, enfim. Então, a reciclagem, ela depende do poder público municipal mesmo, né? Para existir. Então, muitas cidades no Brasil não tem nem a coleta seletiva, né? Mesmo que exista essa obrigação, mas não tem. Joinville tem, né? Então, tem a coleta seletiva que funciona na cidade toda. Então, essa coleta seletiva pode ser melhorada, pode alcançar índices maiores. A gente tem exemplos, principalmente fora do Brasil, com índices de coleta seletiva muito melhores, né? Joinville está com 13% de coleta seletiva. A gente não sabe quanto efetivamente é reciclado, né? Porque uma parte é coletada, mas nem tudo tem valor econômico, ou também as pessoas colocam de forma errada no dia da coleta seletiva, resíduo que não é reciclável. Mas isso né? 13% então em Joinville, que é um número já elevado. Mas, por exemplo, na Itália, até estava pesquisando Lucca, que é a cidade irmã de Joinville, que foi agora recente, né? Esse ano foi firmado um acordo. Lá tem mais de 80% de coleta seletiva. Ou seja, dá para aumentar muito mais, né? Isso é um exemplo. E na Itália tem várias cidades com 80%, 90%. Nos Estados Unidos também tem São Francisco. Tem vários locais com percentuais de coleta seletiva muito maiores e de reciclagem que alcançam índices de 50%, 60% de reciclagem. Ou seja, que volta para a cadeia produtiva. Né? É isso que a gente acredita. Claro que para isso precisa de investimento, né? Então, a coleta seletiva ela custa mais do que a coleta comum, do que a coleta convencional. E, além disso, precisam dos incentivos para que as cooperativas existam e que esse material retorne para a cadeia produtiva através de incentivos fiscais também. É todo um sistema complexo, né? Veja, material para reciclagem, material de qualidade, de qualidade, né? E normalmente vidro, plástico, chapa. Uhum. Aí tem aqueles mais complexos, que nem, por exemplo, uma televisão antiga, aquele tubo de imagem era um problema, lâmpadas fluorescentes tinham lá os seus problemas, mas depois que você fez essa separação desses materiais, aquilo ali tudo é matéria-prima. Isso. E matéria-prima de grande valor. Eu acho que o caminho mais adequado para isso é dar a essa matéria-prima o valor que de fato ela tem. Né? E não é sempre isso que a gente encontra, né? Isso, porque as pessoas muitas vezes não sabem ou não se interessam, não entendem a importância disso que tem para a economia, porque isso gera emprego, gera economia. Eu fiz uma conta assim bem básica, mas só considerando o que vai de reciclável que chega no aterro. Isso está lá no Plano Municipal de Saneamento Básico de Joinville, tem lá um percentual do que chega no aterro, foi feito um estudo, né, de gravimetria, para ver o que chega lá que é reciclável, que chega no aterro. Se pegasse só essa quantidade e colocasse na coleta seletiva, fosse para as cooperativas, isso já entrariam 23 milhões anualmente para Joinville. Isso só no primeiro elo, que são as cooperativas, fora depois, né? Porque a cooperativa vende para o intermediário, que depois vende para alguém que vai usar aquele material, né? Ou seja, é dinheiro e é renda, né? E quando ele termina no aterro sanitário ou no incinerador, ali acabou a vida dele. Né? Então, e a gente está pagando também para isso, né? Então a gente está pagando para incinerar e está pagando para enterrar. E o que a gente acredita é que esse material que tem valor, né? Que é um resíduo, não é um rejeito, então é o conceito, né? O resíduo é o que tem valor e que poderia voltar para a economia, ele não deveria terminar no aterro sanitário, no incinerador. Só fazendo uma observação, para quem assistiu o programa da semana anterior, o processo de incineração que a Ambiental de Joinville adota, existe uma etapa lá que isso é mostrado, ou seja, esses materiais que não justifica passar pelo processo de incineração, eles são separados da massa que vai ser incinerada, mas de qualquer forma eles já estão num estado de pouca utilização. Porque eles foram pelo lixo comum, né? Que a exatamente. Pessoa colocou naquele saco preto e que foi para o aterro sanitário e não que foi para a coleta. E né? tudo que a empresa coleta de reciclável, isso já é destinado às cooperativas. Sim. Então já existe essa distinção. Quem não assistiu ainda, sugiro assistir, está no YouTube, é bastante interessante. Existem formas diferentes de tratar esse material, né? Joinville adotou uma forma, lá está explicada como, e agora para próximos passos
vai ser feito um estudo de acompanhamento desses modelos, né? Agora, existe muita gente no mercado, vamos assim dizer, que se beneficiaria muito. O Alfredo aqui acabou de comentar a questão das baterias, que é um elemento que funciona muito bem. Você, quando vai comprar uma bateria, você leva a sua bateria velha. Não é bem que você seja obrigado, mas você ganha um bom desconto na bateria nova quando você entrega a bateria velha. Sim, ou se você não entrega, você paga mais, Ou né? paga até uma multa, alguma coisa assim, né? Exatamente. E existem muitos outros materiais que se caracterizam assim, mas veja, se aquilo tem valor, aquele valor tem que ser remunerado, porque afinal de contas, para ele voltar a ser matéria-prima, vai ter que ter trabalho agregado, certo? Vai ter que ter trabalho agregado. Vamos falar um pouquinho, Maria Carolina, agora do coletivo Joinville Lixo Zero. Ou seja, nós temos ainda 4 minutos de programa e como é que esse conceito lixo zero, que é mundial, ele é transformado em ações concretas em Joinville através do coletivo. Esse coletivo é multidisciplinar, são várias pessoas com modalidades profissionais diferentes que atuam lá. Conta para nós o coletivo Joinville. Então, já são 12 anos de história, né? Lá em 2014 foi realizada a primeira Semana Lixo Zero, que é o maior evento que a gente realiza, né? Que o coletivo realiza. Todo ano existe, né? Então, chegamos na 12ª edição esse ano. São mais de uma semana, na verdade, são 8, 9 dias de eventos, de ações gratuitas. Nós organizamos algumas atividades para estarmos presentes, atingir alguns públicos, né? Então, a gente faz um evento sempre na CIG, junto com o Núcleo de Meio Ambiente, esse ano com o Núcleo de Tecnologia e Inovação, para trazer a indústria para essa discussão, que é importante. A gente faz evento junto com as escolas, né? Para estar educando lá desde os pequenininhos, né? E esse ano também teve a Escola de Jovens e Adultos que participou. A gente propõe, né, as visitas técnicas também, então sempre tem grupos que vão lá conhecer uma cooperativa, ou vão conhecer a reciclagem do EPS, do isopor, que é feita aqui em Joinville, por uma empresa de Joinville. Então a gente realiza várias atividades, mas a Semana Lixo Zero, por exemplo, ela tem mais de 100 atividades gratuitas durante esse período, porque é uma agenda colaborativa, então a gente instiga, a gente convida as pessoas a proporem atividades. Então, uma pessoa lá que sabe fazer compostagem, por exemplo, e quer ensinar as pessoas do bairro dela, ela pode propor isso e fica dentro da agenda da semana, que a pessoa, né, a gente divulga essa agenda, então a pessoa pode ver lá que tem alguém ensinando a fazer compostagem e participar da atividade. A gente faz campanhas de coleta, então sempre tem campanha de coleta de resíduos eletrônicos também. Esse ano a gente fez junto com os condomínios, que é importante, né? Às vezes a pessoa, como eu falei, às vezes a pessoa não sabe aonde descartar, ou então, eu tenho que levar em tal lugar aqui aquele rádio velho, aquele celular velho. E às vezes quando tá fácil, né? Quando chega a informação para ela, pode levar aqui no próprio prédio. Aí ela faz aquela limpeza em casa e leva lá. Então são esse tipo de ações, enfim, são muitas outras ações que a gente faz, né? Mas a gente leva essa educação ambiental dessa forma, fazendo diversos tipos de atividades para atingir diversos públicos, né? Isso. Uma questão, vocês também prestam consultoria para empresas que tenham interesse em entrar na cadeia de forma mais profissional e identificar os incentivos potencialmente fiscais que elas têm a usufruir disso? A gente faz... o coletivo é mais educação ambiental mesmo, né? Claro que somos profissionais ali dentro que depois trabalham em empresas e que conseguem auxiliar, principalmente na parte de gestão de resíduos, né? Então, melhorar a gestão de resíduos, verificar dentro da empresa oportunidades e melhor destinação para os resíduos gerados, né? Então, ali é feita uma análise. Tem também uma advogada ambiental que está trabalhando bastante com essa parte fiscal também, então também pode ser acionada para... né, algo mais específico nesse sentido. Eu sou engenheiro ambiental, tenho engenheiro de produção, no grupo, claro, daí já é um pouco mais amplo, tem uma jornalista que faz toda a assessoria de comunicação, já sempre com essa voltada, né, ao meio ambiente, enfim, ao nosso trabalho. Enfim, tem empreendedor também que trabalha com produtos sustentáveis, tem várias pessoas ali dentro, então a gente tem um grupo bem diverso, assim, para a gente justamente poder estar
estar em diversas frentes e falando com diversos públicos. Mas é isso, se alguém se interessar, né, também a gente tem um Instagram que acaba sendo a forma onde a gente coloca a maior parte divulga, né, as nossas atividades. Até tem um pessoal que está na COP30 representando a gente também, tá lá, né, quando for ao ar já vai ter acontecido a COP, mas é bem interessante que a gente está na COP30 lá participando dessa discussão importante. E, né, pode contatar a gente pelo Instagram, ou posso deixar meu contato também, para ver mais específico. Tem coisas que são fora do coletivo, né, que daí tem empresas que conseguem talvez ajudar. Empresas e profissionais que podem ajudar. Podem ajudar também. Alfredo, você que criou esse espaço, esse programa, está satisfeito com o que nós estamos apresentando? Sim. Assunto importantíssimo, né? E é para toda a comunidade. Eu considero muito importante a divulgação dessa compostagem. Isso é uma coisa, não é tão difícil de fazer em casa ou em condomínio, né? E isso realmente, alguns anos atrás, eu acho que nós temos os Engenheiros Sem Fronteiras, que eles têm um projeto de compostagem em escolas, alguma coisa. E através deles eu montei um composteira lá em casa, mas não durou muito tempo. Não foi para frente. Tem que retomar. Mas é importante, eu acho que isso aí a gente tem que valorizar e divulgar mais, ensinar a fazer, porque o resíduo em casa, né? Às vezes a gente olha, né, uma casca de banana. Isso tudo poderia ir para uma compostagem. Bom, nosso tempo está encerrando, infelizmente. Quero agradecer muito a Maria Carolina Campestrini, nossa engenheira ambiental. Estamos à disposição toda vez que vocês tiverem grandes novidades. Foi bastante ilustrativo, apesar de que fica claro para todos nós que existe muita coisa para a gente conversar ainda. Que não deu tempo. Que não deu tempo. Vamos pensar eventualmente até numa palestra sobre esse tema, importante, né? que eu acho que vai ter boa audiência. Nós temos um programa de palestras que a gente grava lá na nossa sede e depois também coloca no YouTube. Nossos agradecimentos. O nosso programa vai de novo para um intervalo, mas o nosso agradecimento a Maria Carolina encerra aqui, porque na última parte do programa nós teremos as questões internas do próprio CAJ para ser divulgada. Obrigado, mãe. Obrigada pelo espaço aqui para a gente divulgar nosso trabalho também. Esteja sempre à disposição. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa de hoje, depois de termos conversado com a Maria Carolina Campestrini, falamos muito sobre parte ambiental, mas agora nós queremos conversar assuntos paroquiais. O Rogério, nosso presidente, está aqui para nos conversar conosco como vai ser o final de ano do CAJ, assim, dar algumas datas. E principalmente, Rogério, queremos conversar sobre o lançamento do livro. Exato. É um livro relato, né? Um livro histórico de registros de fatos e efeitos. Conta para nós como é que está. Aliás, o autor desse livro está aí do seu lado. Está aqui do nosso lado, que é o Alfredo, é o dedicado pesquisador da nossa história. Então vocês dois estão com a palavra. Um pouquinho. Então, esse foi um projeto que começou na gestão de vocês, né, Cine e Alfredo, na gestão passada, porque ano passado, então, o CAJ completou 70 anos, né, a gente isso está bem claro para todo mundo, e então tinha o projeto desse livro, Memória dos 70 anos, né, que estava em projeto, e a gente conseguiu, então, agora, para esse ano, um patrocínio do CREA, né, tem o patrocínio do CREA e o patrocínio também da Fiesc. E então, para a montagem desse livro, o lançamento desse livro no formato digital, né? Então, ele está em processo de acabamento, né? Um processo de edição. E no dia 10 de dezembro, a gente quer fazer esse lançamento. Então, a ideia é que o CAJ, a gente está encerrando nosso calendário, né, de eventos. Vamos fazer dia 10 de dezembro, então, o jantar de encerramento dos associados, um jantar por adesão, que vai ser no restaurante Ismânia, na Sociedade Ginástica. E lá a gente vai fazer o lançamento oficial do livro, né? Então vai ter todo um protocolo especial para lançar o livro no formato digital. Também nesse jantar nós vamos fazer a homenagem do profissional do ano e do amigo do profissional. Pretendemos fazer nesse mesmo... Já está escolhido? Estamos em processo final de seleção, né? Não podemos ainda revelar, mas já está em processo. Qual o motivo da surpresa? Não, porque a diretoria ainda precisamos oficializar isso para a diretoria, mas os nomes já estão escolhidos, mas a gente precisa fazer uma divulgação protocolo aí, que eu prefiro segurar um pouquinho, né? Então vai ser lá, e nesse dia a gente vai lançar o livro, né? O livro é um livro bastante interessante, porque até o Alfredo pode comentar um pouquinho, né? Porque o CAJ vai ser o terceiro livro, né? Mas ao longo desse tempo todo, né? Nós temos 3, vai ser o terceiro livro a ser publicado, mas ele é diferente de todos, né? Ele é mais um diário, um registro interessante, bem diferente do anterior. Eu acho que o Alfredo até poderia comentar isso melhor. Sim, a gente procurou nesse livro, né, valorizar ou divulgar as pessoas que realmente, nesses 70 anos, ajudaram a manter a marca CAJ. Então, muitos se dedicaram, tudo é um trabalho voluntário, honorífico, né? Então, hoje nós temos aí em torno de quase 400 nomes que estão participando, que
de uma forma ou outra, fizeram parte da diretoria ou como conselheiros, parte nos conselhos, no CREA. Tivemos, exemplo, 2 associados nossos como presidente do CREA, Santa Catarina, né? Do Confeia. Do Confeia também, a Mútua, né? Então, é uma gama de nomes que a gente valorizou. Principalmente nos 70 anos, comemorado em dezembro do ano passado, e que buscamos homenagear os profissionais, fizemos uma homenagem muito bonita, né? Entregando uma placa cerâmica amigo do CAJ, essas pessoas que ainda estão entre nós, e então foi uma homenagem muito. Então isso a gente procura contar no livro, a feijoada, campeonato de futebol, né? Então, inicialmente a gente vai ser só no formato digital, talvez para o ano que vem a gente vai fazer a impressão desse livro. Eu gostaria, Rogério, de lembrar dessas 3 obras que a gente tem, cada uma com a sua característica. A primeira, que foi na década de 90, que eu fazia parte também da diretoria, 94 particularmente, nós buscamos, através do Apolinário, contar a história da cidade de Joinville segundo as suas obras de engenharia. Então, o primeiro ato que aconteceu no nascimento de Joinville foi um engenheiro agrimensor que veio medir as terras que recebeu por dote do casamento da irmã de Pedro II com o príncipe de Joinville. Então, o Apolinário foi muito feliz em contar essa história toda de Joinville segundo as suas obras, que sempre teve um ato de engenharia. O segundo livro, ele pontuou a história da entidade dos 60 anos, década a década, destacando as obras do CAJ para a comunidade. E agora, esse terceiro livro destaca os personagens do CAJ ao longo dessa história. Então, realmente é uma sequência bastante feliz e com apoios excelentes. O que nós podemos esperar de depoimentos? Você falou que tanto a Fiesc quanto o CREA estão nos apoiando. Sim. E elas estão representadas em depoimento de seus presidentes, é isso? Exatamente. O prefácio do livro, né, são 2 prefácios, vão ser feitos pelo presidente da Fiesc da época, né? Ex-presidente. Que agora é ex-presidente, né? Ele pode ser... Mas nosso associado. Mas é nosso associado, o Mário Aguiar. E conselheiro. Então ele já fez o prefácio 1 e o presidente Kita do CREA fez o prefácio 2, ou vice-versa, mas os 2 prefácios. Então esse é uma contribuição que a gente tem das 2 instituições, né, que entenderam importante essa publicação. E a ideia é que ano que vem, como o Alfredo comentou, que ano que vem a gente consiga, até com outro patrocínio, fazer uma impressão, uma parte impressa do livro, né? Fazer obras físicas para a gente... Para as bibliotecas pessoais dos interessados. Essa é a ideia. E então, você já falou, dia 10 nós teremos o nosso jantar de encerramento. Exato. E já está aberta as inscrições, já tem preços definidos, tudo por adesão? Por adesão, no mesmo local, já está tudo o local está definido, a gente está só ajustando a questão do custo, né? Isso agora até em breve vai sair toda essa parte de divulgação e as inscrições, né? A forma de inscrição. Nós ainda teremos oportunidade, né, Alfredo, de fazer mais um programa relatando o ano do CAJ. Mas, de qualquer forma, fica aí o registro de que foi um ano bastante fértil em atividades. Nós teremos realizado já 3 botecos do CAJ com grande sucesso. Exatamente. Semana passada, para quem estiver nos assistindo, na semana anterior nós tivemos o terceiro boteco do CAJ.
Então nós já estamos indo concluindo o programa. Quem tem um chauzinho para dar, aproveita que está aí, ó. Tem meio minuto. É isso aí, é muito interessante, né? Parabéns à gestão sua, Rogério, aí, que está conduzindo o CAJ nos caminhos. A gente está montando agora o calendário para o ano que vem, né? Esperamos aí continuar com o ciclo de palestras, com os botecos, né? A gente quer fazer um boteco que eu acho que foi uma experiência que está dando muito certo. Então a gente espera fazer um boteco por mês, de fevereiro a novembro, né? Essa é a ideia. E estamos aí instalando as câmaras técnicas, aquilo que a gente comentou, que era uma ideia da gestão, nós estamos implantando, e quem sabe a gente não volta aqui no final do ano para contar como é que está isso aí. Tá ótimo. O nosso programa está indo para o finalmente. Agradecemos a TVBE, que nos dá o espaço, os nossos apoiadores, mas particularmente a você que nos assiste, porque é que nos dá sentido nisso tudo. Até a próxima. Muito obrigado.